dar as boas-vindas ao nosso colunista Breno Galante, 5h52 aqui na FM O Tempo. Galante, tá com expectativas aí pro início de Campeonato Brasileiro e mais, acha que o Robert já tá em vias aí de ser relacionado? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, Dimara, Edivaldo, turma de casa. Olha só, a expectativa é a melhor, né? Porque o Atlético chega para essa estreia no Campeonato Mineiro com um pentacampeonato, 100% de aproveitamento na Libertadores, com alguns jogadores crescendo de produção no momento ideal para o Atlético. Saravia, sinceramente, me impressionando nessas últimas atuações dele, tão criticado pela torcida do Atlético e mostrando intensidade, vigor físico, uma disciplina tática muito grande, né? O Scarpa começando a desencantar nos 2 últimos jogos, fazendo gol. O Paulinho, em 2 jogos da Libertadores, 3 gols. Então eu tô muito otimista em relação a isso. E fora, né, ô Pedro, o Atlético vai enfrentar um Corinthians que, de certa forma, tá em crise, né? O Corinthians não chegou às quartas de final do Campeonato Paulista, né? Tá disputando aí a Sul-Americana, tá até liderando o grupo com um empate, uma vitória, teve uma goleada na terça-feira, mas foi o menor público da temporada que esteve lá. O Corinthians está fazendo promoção de ingresso para tentar levar a torcida para a estreia do campeonato. Então eu acho que está muito propício o ambiente para o Atlético. Eu estou bem otimista. O Robert é uma aposta, ele fez um bom campeonato mineiro, mas a gente tem que lembrar que o meio de campo do Atlético é povoado, tem uma concorrência muito forte. O Milito disse que vai fazer um rodízio, né? Poupar alguns jogadores. Eu gostaria muito que o Robert tivesse uma oportunidade. Ele tem a faca e o queijo na mão, né? Se ele fizer bons treinamentos, se empenhar, a gente tá vendo aí que o Milito tá dando oportunidade para todo mundo. É só ver o Alan Franco, que até muito pouco, um tempo atrás, não participava muito do time do Atlético, e hoje ele tá entrando aí, vez ou outra, de titular. Então eu acho que o Robert pode sim ser até uma surpresa, quem sabe até para esse jogo de São Paulo. Eu gostaria muito de ver, sabe, ô Pedro? Porque eu acho que às vezes é interessante você ver algo diferente, né? Mas para essa temporada, para esse início brasileiro, eu acho que os reforços do Atlético estão dentro do próprio elenco. Como eu disse aí, Saravia, Scarpa, Paulinho, jogadores que estão, né, crescendo de produção no momento certo, viu, Pedro? Eu tenho a sensação, Dimara, que dependendo do resultado dessa estreia contra o Corinthians lá na Neoquímica, ele pode começar a fazer algum rodízio e mostrar uma cara de time alternativo na quarta-feira contra o Criciúma. Tem a ver com fragilidade do adversário? Um pouco. Tem a ver com o clássico e com a sequência de jogos, né? Porque vai emendar Libertadores, vai vir Copa do Brasil por aí e tal, e a gente vai destacar, né, essa situação que vai começar, né? O Milito ainda não começou de fato a fazer um rodízio nesse sentido pela questão física, né? Ô Pedro, eu vou ser muito sincera. Eu não inventaria muito, não. Pra domingo? Não inventaria. A gente conhece o Corinthians, sabe que crise lá é rotina, né? Dia a dia, esse negócio de... Isso já teve com o time campeão brasileiro pelo Corinthians, isso já teve com o time chegando à disputa de títulos sul-americanos, isso já teve quando ele estava próximo de conquistar mundial. Então, assim, isso é rotina lá, gente, sabe? Não é desse jeito. E você não pode nunca, até pela rivalidade que a gente conhece, né, de grandes equipes, né? Esse é um clássico nacional. Sabe? Então, assim, é histórico. A gente já viu tantos e tantos, né, clássicos em que eles entraram um pior que o outro e aí o pior ganhou. Enfim, é uma série de situações. Então, eu não inventaria, não. Acho que não é um início para se inventar, até porque o Atlético não precisa, né? Ele tá bem na Libertadores, o jogo da próxima semana, no meio de semana, ainda é de Campeonato Brasileiro, aí depois tem o Clássico, e depois que ele vai jogar pela Libertadores novamente, não vejo necessidade de tantas mexidas, né? Talvez eu ache que aí é que os treinadores nessa questão de rodízio acabam se perdendo, sabe, Edivaldo? Porque depende muito das circunstâncias, da forma como você faz isso, né? É óbvio que existe uma série de situações aí que são passadas por profissionais experientes e que fazem essa condição de cada clube, mas eu acho que prudência é sempre bom. Você não pode ir, né, enfrentar o Corinthians, seja qual for
o momento do Corinthians, ou o Flamengo, ou o Palmeiras, né? Ou o Grêmio em Porto Alegre, achando que a coisa não, né? O outro não tá bem, tá em crise e tal. Eu iria com muita calma. O que o técnico Gabriel Milito tem feito, a gente tem observado a partir desses 4 jogos, desde que chegou ao Atlético, né? São 3 vitórias e um empate, Odimara. Algumas trocas ali no setor de meio de campo, que vai muito também na observação e nas características de cada um para aquilo que ele precisa para a partida e também porque ele está conhecendo o grupo. Se a gente for observar, foi o setor em que ele mais mexeu. E acho que é onde ele tem dúvidas, né? Exatamente. Alan Franco, titularíssimo nos últimos 3 jogos. A gente pode observar isso. Batalha, não vai mexer. Na direita, dificilmente o Saravia vai sair por ali. Já que ele acertou muito bem, tá fazendo ali a saída de 3 como um terceiro zagueiro e quando precisa ir pro ataque, aparece como um lateral direito. No ataque, Paulinho e Hulk também não mexem. Na esquerda, futebol do Guilherme Arana recuperado, titular absoluto. Então são algumas observações que ele vem fazendo, sem motivo, não tem necessidade, é isso que eu tô dizendo, não vejo essa necessidade, pelo menos nesse jogo, de uma mexida. Óbvio, gente, você vai enfrentar um time menos técnico que você e tal, num campo difícil, na casa do adversário, onde você sabe de N circunstâncias, obviamente o treinador vai avaliar. Eu vou colocar um jogador tão técnico num campo tão ruim, eu vou colocar um jogador mais pesado para, né, valorizar. Eu acho que esse tipo de avaliação, ela no rodízio, ok, mas assim, não vejo neste momento uma necessidade disso, até porque a gente nem viu esse time do Atlético ainda encorpando tanto assim, né? É pouco tempo. Tem esse fator ainda para além de tudo. 5h58. O que mais você tem de destaques nesta sexta-feira, ô Breno Galante? O que mais você pode falar sobre expectativa aí de escalação, de postura do Galo no Campeonato Brasileiro, até dessa sequência grande de jogos que vai ter pela frente com pouco descanso, né? Isso tudo vai influenciar nas próximas escalações do Milito. Sem dúvida nenhuma, ô Pedro, mas eu concordo muito com a Dimara. Eu acho que o Atlético tem que ir com força máxima. Eu repetiria, inclusive, a escalação do último jogo. Eu entraria com esse time mesmo para enfrentar o Corinthians. Sempre é jogo difícil lá. Vale lembrar que ano passado o Atlético teve lá no último jogo e empatou de 1-1, né? O Hulk não jogou porque estava cumprindo suspensão automática por causa daquela expulsão contra o América, que ele saiu xingando Deus e o mundo, né? E não foi jogo fácil, de jeito nenhum, mas o Paulinho decidiu. Eu tô com muita confiança em cima dessa situação. Paulinho, artilheiro do campeonato, vem numa sequência muito boa. E uma coisa interessante, eu tava vendo a escalação do time do Atlético desse último jogo. 3 peças mudaram, devem mudar, né? Porque a defesa é a mesma que a gente viu no último jogo. Jogaram Everson, Saravia, Gemerson, Lemos e Arana. É o mesmo time. Quer dizer, tem até o entrosamento aí. Agora o meio de campo naquela ocasião foi Franco, Otávio, Zarate e Igor Gomes. Talvez o Otávio e Igor Gomes não entrem como titular. E ele colocou o Pedrinho e Paulinho, né? E o time fez até um bom jogo no segundo tempo, me recordo, estava lá, né, no Itaquerão. E agora com o Hulk é diferente, né? O Hulk é um jogador que para mim faz uma diferença tremenda a esse time do Atlético. Então eu tô realmente com uma expectativa boa, Pedro. E agora, a gente sabe, né? O Milito, ele gosta de surpreender a gente, como o Edivaldo falou aí, né? Não custa, de repente, se ele estiver pensando a longo prazo, a questão da fisiologia, né? Por exemplo, eu olho para esse time, o que talvez me preocupa no meio de campo é o Zarate. Porque o Zarate é um jogador que a gente sabe que ele não consegue ter uma sequência muito grande de jogos, né? A gente sempre olha essa questão física dele. Mas, enfim, eu acho que o Milito tem boas peças. Hoje ele tem boas peças que ele pode contar. Talvez o Rubens reapareça, né? A gente tem essa expectativa do Rubens também ir para São Paulo, é uma boa opção de banco. O Alisson também, que tem entrado pouco tempo aí, mas tinha feito um bom trabalho com o Filipão, é uma boa opção. Então, agora, do outro lado, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque quando tem lá Ângel Romero, você tem Yuri Alberto, esses caras, esses atacantes tem que ser sempre cuidado. E a bola aérea também, né, Pedro? Esse é o grande drama do Galo. Né? Ah, isso aí, com certeza. E questão de posicionamento, questão de reorganização defensiva nesse ponto aí. Essa bola é aérea muito mata, importante. Né? Defensiva.
Desesperadora. Mauro mandando mensagem aqui, dizendo que a torcida do Galo reclama do Vargas. Imagina ter um ataque com Arthur Gomes, Dineno e Papagaio. Juntar os três não dá uma perna do Vargas. O Mauro deve ser cruzeirense, tá? Dor de cotovelo aqui, ó. Fábio Reis, Vargas de titular, time misto contra o Corinthians, já tô até vendo. E tem também mensagem do Gilberto Aparecido, acompanhando aqui o noticiário do Atlético. Destacar também as mensagens aqui no WhatsApp, 988-100-917. O Moisés mandou aqui, ó. Última vez que subestimamos o Corinthians, perdemos lá dentro e classificamos a Copa do Brasil. Exatamente. Falando aqui, a Dilmara tem razão. E o Romério, Pedro, penso como você, escalaria força máxima domingo e quarta e daria um descanso pra galera na quarta-feira, no caso, né? O Romério Jardim Riacho. Boa sorte ao Galo no Brasileirão 2024. 6h02. Jogadores do Galo também estão na expectativa para a arrancada do Brasileirão, Ed. E o nosso ouvinte pode ficar tranquilo que o perfil do Milito, Pedro Abelha, é sempre escalar o que ele tem de melhor. Um treinador muito intenso que cobra essa intensidade e essa vontade, essa garra que ele sempre repete na entrevista coletiva. E ele tem uma dor de cabeça boa para esse meio de campo, viu, Dimara? E pra gente falar sobre este Corinthians, o Hulk é o nosso convidado aqui na FM O Tempo para fazer um alerta, que o nosso ouvinte está preocupado. Vamos ver o que pensa o capitão do Atlético sobre esse jogo contra o Corinthians. Vai ser uma grande estreia de brasileiro, né? Contra o Corinthians lá, que não é um adversário fácil, um time que merece muita atenção e muito respeito por toda a história que tem, pela torcida que tem, pela grandeza e a força que tem jogando em casa. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, vamos chegar lá, tentar jogar o nosso futebol, competir até o final, para que, se Deus quiser, a gente inicie o Campeonato Brasileiro com o pé direito, com a vitória fora de casa. Palavra importante, então, do capitão do Atlético, pregando respeito ao Corinthians, principalmente na Neoquímica Arena, em que a torcida do Corinthians sempre joga a favor do clube, claro, e pesa bastante. Agora a gente vai trazer o Otávio aqui na FM O Tempo. Começou o clássico como titular contra o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro, o dia em que o Atlético levantou a taça, deu o passe, aquele passe sensacional para o Saravia fazer o gol de cabeça que empatou a partida. E o Otávio também fala agora sobre essa mudança, né? Outra competição, a terceira que o Atlético começa agora na temporada. Sem dúvida, já tem que virar a chave, uma outra competição, brasileiro importantíssimo. A gente tem como objetivo fazer um grande brasileiro e o Atlético, a competição que ele entra para ser campeão. Para você ser campeão, você tem que somar pontos e o primeiro jogo é muito importante. Cada jogo, o próximo jogo é sempre mais importante. Precisamos virar a chave, fazer uma grande estreia e começar vencendo o brasileiro, que vai ser muito importante para nossa sequência. Tá aí as palavras do Otávio, Pedro Abelho. Interessante a gente ter esse personagem aqui, porque ele é um desses personagens desse meio de campo que a gente vem debatendo do Atlético. A gente tem, então, em tese, um consenso de que o Batalha e o Zarate são considerados titulares. Aí fica a dúvida, por exemplo, o Alan Franco também agora. Já podemos tratar desta forma. Afinal de contas, 3 jogos em que ele foi como titular. O Igor Gomes foi testado, o Scarpa foi testado. O próprio Otávio também chegou a entrar nesta formação. Certo é que o Milito até falou isso, foi até uma pergunta que fiz para ele no jogo passado da Libertadores, que ele tem muitas peças e vai usá-las para ir mesclando esse elenco do Atlético de acordo com a fisiologia, com o condicionamento físico de cada um, para ter um time 100% a cada partida. Pedro. Me conta um negócio, Breno Galante. Dentro disso tudo, de forma mais prática, você espera qual tipo de mudança, qual tipo de escalação? A dos 3 volantes da decisão, a dos 2 volantes, alguma outra peça que você gostaria, né, de fato de ver em campo aí no fim de semana lá na Neoquímica contra o Corinthians? Qual que é o time do Breno Galante Milito para domingo? Ô Pedro, eu falei aqui mais cedo, eu acho que eu repetiria o time. Porque, como o Edivaldo falou, ele deu uma oportunidade pro Scarpa. O Scarpa tinha entrado no segundo tempo lá na Venezuela, jogando de ala esquerda e foi muito bem. Aí ele entra no final ali, no meio do segundo tempo no jogo contra o Cruzeiro e faz o gol do título e também vai muito bem e ganha uma oportunidade e eu acho que ele foi bem.
contra o Rosário, né? Taticamente, jogando aberto, tem uma posição diferente que ele costuma jogar, fez gol, tá com a moral elevada. Eu não vejo o porquê de tirar ele nesse momento, né? A gente custou a ver o Scarpa começar a se encaixar. Na hora que ele tá no seu melhor momento do Atlético, eu não acredito que ele vá tirá-lo, né? E os outros jogadores, como o Edivaldo falou aí, estão numa sequência muito boa, Batalha, Zarate, é só se fosse uma questão física do Zarate, que é como eu disse. Fora isso, eu manteria esse time, né? E aí, o que a gente observa nesse quinto jogo do Milito é que a cada jogo, para mim, o grau de dificuldade vem aumentando. Para mim, esse jogo com o Corinthians vai ser o jogo mais difícil que ele vai enfrentar. O Rosário era um jogo complicado de Libertadores, mas você estava dentro de casa, você tinha o apoio da sua torcida, né? Isso tem um peso muito grande. Agora você vai jogar contra um Corinthians, fora de casa, né? Um time que tá mordido, que precisa dar uma satisfação pro seu torcedor. Então, eu acho que esse grau de dificuldade vai aumentando e aí fica a curiosidade para ver se realmente o time do Atlético vai ter a questão do preparo físico, da intensidade para manter isso no jogo de domingo. Essa é uma grande dúvida que a gente tem até por essa sequência de jogos de domingo, quarta, que o Atlético vai ter agora. E você disse bem, ele pode até entrar com força máxima e pensar em poupar contra o Criciúma, que é um adversário mais fraco dentro de casa. Mas aí, né, o Pedro, esse poupar é deixar os titulares no banco, né? Porque aí se a coisa apertar, você recorre ao banco. Não pode abrir mão desses caras também não, né, Pedro? Poupar do primeiro tempo, poupar dos primeiros minutos. Talvez. E dessas, Breno Galante, que o Atlético se estrepa, né? Porque acha que o Criciúma é o adversário mais fraco. É isso que eu tô dizendo. Isso é historicamente, né? Exatamente. Pra quem acompanha o Atlético, isso aí, Edivaldo. Você perguntar ao torcedor, vai vencer o Corinthians ou o Criciúma? Acho que vence o Corinthians, empata ou perde contra o Criciúma. É histórico o Criciúma na vida do Atlético, né? Depois, quando chegar próximo do jogo, a gente vai contar, obviamente. Mas eu tô na dúvida se 3 ou 2 volantes, acho que pra mim é a dúvida que paira ali, mas eu não acho que o Scarpa sai mais do time, não. A não sei que seja alguma coisa física, alguma condição, mas é óbvio que não. Quando você tem o jogador fazendo, né, começando a ter essa ascensão, não acredito, não. Eu acho que ele vai. O próprio Franco, né? Sim. Ele foi bem lá e ele repetiu. Então, Pedro Abílio, pro nosso ouvinte ouvir, então, Everson vai estar no gol. Sim. Vai. Muito provavelmente o Saravia também vai estar ali fazendo a saída de 3 pelo lado direito. Gemerson, Maurício Lemos deve começar entre os titulares. Se não for ele, tem o Rabelo, porque o Fux está no departamento médico ainda, com o Arana na lateral esquerda. Meio de campo, vai o Batalha? Acredito que sim. Zarate, se não for ele, por exemplo, lá na Venezuela, o Alisson entrou no lugar dele. É uma alternativa. Se não for o Franco, por exemplo, de repente ele quer dar uma descansada, já que ele vem nessa sequência de 3 jogos, ele pode colocar o Otávio. Pode aparecer o Igor Gomes, acho menos provável. Eu tô apostando que o Scarpa comece o jogo por conta dessa sequência. Ele foi muito bem mesmo contra o Rosário no meio de semana. E no ataque, Paulinho e Hulk. Eu acho que é o seguinte, Pedro Abílio, alguma dessas peças aí, se não jogar, vai muito ali da fisiologia, desse desgaste e também daquilo que o Milito espera para esse jogo contra o Corinthians, já que ele analisa bastante o adversário. Reforço, acertar a escalação do Milito só se ela for vazada. E a gente sabe que o Atlético não quer que vaze a escalação. Ah, tá ali, ó, vigiando. Ô, vazador de informação, deixa eu te contar. O pessoal tá em cima, hein? Cuidado. Que beleza. Tá de olho, cuidado, é cada movimento, entendeu? 6h10, já estamos dando boa noite para você nesta sexta-feira aqui em O Tempo Esportes. Algo mais pra gente fechar neste sextou, Breno Galante? Ô Pedro, é só aquela expectativa isso é uma bola de neve, né? O Atlético vai vencendo os jogos e a motivação vai aumentando e o torcedor vai acreditando e a coisa vai indo. Cara, uma vitória contra o Corinthians, uma estreia de brasileiro, imagina como é que vai estar a Arena MRV, hein? Até mudaram o horário do jogo, né? De 7 para 8 horas da noite, que eu achei bem mais coerente, né? Porque 7 horas a gente viu que é muito complicado a questão de trânsito da região. Então fica essa expectativa, cara. Eu tô otimista, amanhã cedo estou indo para São Paulo já para poder acompanhar a chegada do time lá e acompanhar esse jogo com muito otimismo. 1-0, eu acho que no domingo vai ser goleada, viu, Pedro? Um abraço pra você e bom final de semana. Concordo plenamente. Tá achando o contrário, que dá pra ganhar bem e tal. Não sabe a dificuldade de se jogar
contra o Corinthians na casa dele, no histórico, né? Apesar de bons números recentes que o Galo tem lá na Neoquímica, a gente vai falar sobre isso também. Breno, um abraço pra você, boa viagem, bom trabalho, segunda-feira, toda a repercussão aqui em O Tempo Esportes.